E aí galera que assiste outro canal, professor Eliana e Emerson na área, tudo bem com vocês? Olha, excelente dia, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Quero que vocês busquem lá a apostila porque hoje nós temos correção de atividades, tá? Ontem eu passei para vocês uma matéria muito tranquila, juros, aumentos, descontos, aumentos sucessivos, descontos sucessivos. Hoje nós vamos corrigir aquelas atividades, tá? Ficaram 4 atividades apenas, eu fiz algumas com vocês durante a aula, né? E eu quero corrigir. Coisa importante, utilize calculadora sempre nesse tipo de cálculo, tá? Eu sei que alguns cálculos desses são cálculos de Enem, não utilizam calculadora, tá? Mas eu quero que você esteja muito habituado aí a desenvolver esses cálculos, tá? Caso você tenha dúvida quanto a isso, caso você não seja adepto, porque eu sei que tem alunos que não gostam, querem fazer tudo de cabeça, fique à vontade, não tem problema nenhum, tá? Mas por mim tá liberado aí você utilizar a calculadora, desde que você saiba realizar cálculo com números decimais, né? É obrigatório que você saiba isso, que aí chega lá no concurso, não tem uma calculadora, mas sabe fazer o cálculo. Então entenda esse detalhe, tá? A calculadora é para adiantar a nossa vida. Então vamos lá, pegue a sua apostila, vamos para a página 71, tá? Página 71. Vamos lá, vamos jogar aqui na lousa para a gente começar. Olha só, eu corrigi a atividade número 1, corrigi a atividade número 3 e agora nós vamos fazer a atividade número 4 da página 71. Uma empresa estima um aumento de 15%, lembra aí, tá? Que é aumento, de 15% na quantidade de venda de um produto em 2012 em relação a 2011. Se no mesmo período o preço por unidade vendida crescer 10%, o aumento em porcentagem da receita de 2012 em relação a 2011 será, olha só gente, texto complexo, desenvolve aí um monte de coisas, um monte de conhecimento, mas para realizar, para chegar na resposta é muito simples. A gente vai fazer somente o total da porcentagem. Como que eu faço um aumento de 10% com um aumento de 15% com aumento de 10%? Aumento de 15%, 1 mais 0,15. 1 mais a taxa. E eu vou multiplicar isso por 1 mais a taxa aqui. 1,15 vezes 1,1. Simples assim, não é? Bem fácil de fazer. Então, resolvendo esse cálculo, eu vou utilizar a calculadora agora. 1,15 vezes 1,1 igual a 1,265. Olha, terminamos. O que a gente tem que lembrar aqui? Eu preciso excluir o número 1, tá? Tem que diminuir uma unidade. Então, a resposta final é 0,265, que corresponde a 26,5%. Então, a resposta correta aí é a letra D. Fluiu? Tranquilo de fazer? Super fácil, né? É só fazer uma multiplicação? Então, vamos lá. Próxima página não, 71 ainda, questão número 1 dos exercícios propostos. Questão número 1. É uma questão da UERJ, é uma questão fácil de ser resolvida, também trabalha com porcentagem entre valores. Eu quero que você pense o seguinte. Eu trabalhei algum tempo no jornal, eu trabalhava no jornal Gazeta Regional. E o meu patrão, na época, fazia faculdade de jornalismo. E ele trazia muitos trabalhos para que eu resolvesse lá no jornal, para que eu desenvolvesse a maneira de pensar. A gente discutia muito isso, ele me incentivou muito a desenvolver o raciocínio lógico, a pensar de maneira abstrata, a ouvir uma notícia e desconfiar por que aquela notícia está sendo dada. Então eu aprendi muito isso lá enquanto trabalhei no jornal. E durante um dos trabalhos ele tinha que encontrar, o professor deu vários textos, tá? Vários textos tirados lá da internet, e ele tinha que construir uma notícia em cima daqueles textos. Eu na época já fazia faculdade de matemática. Um dos textos, o hospital tinha uma criança havia falecido no mês, tá? Um recém-nascido, e no outro mês 4 crianças haviam falecido. Então qual foi a notícia aí? Que numa determinada cidade, os casos de mortalidade infantil aumentaram 300%. Imagina você pega o jornal, tá lá assim, casos de mortalidade infantil aumenta 300%. Você fala, caraca, velho, tá matando as crianças do Brasil inteiro. Não, mas é de 1 para 4 casos. Apesar do número ser muito pequeno, em porcentagem é muito grande. A gente poderia estar falando de milhões de mortes de crianças e continuar com uma porcentagem bem menor. Então, assim, tem muita relação entre o número inicial e o número final, e não no sentido todo da coisa. Eu quero que você entenda que, apesar de serem poucas mortes, não tirando ao mérito, tá? Disso não é isso, a questão é matemática da notícia, de 1 para 4 o aumento foi de 300%. É isso que eu quero que você observe. Nesse próximo cálculo, a gente tem que ter exatamente esse tipo de raciocínio para resolver a questão de uma maneira mais fácil. Olha só, se você pegar a tabela, tem vários valores aí nessa tabelinha da atividade, tá?
é uma projeção dos maiores produtores de petróleo. Então, no texto abaixo fala que, de acordo com essa projeção, né, no período de 2011 a 2020, o país com maior aumento percentual na produção de petróleo seria o Iraque. Vamos ver os valores do Iraque. Ele saiu de 2,5 e foi para 7,6. Eu quero que você observe o seguinte, imagina que você tem 2,50 e o seu dinheiro vai para 7,60. O que aconteceu com o seu dinheiro? O seu dinheiro, ele triplicou, ele multiplicou por 3. Entendeu que ele multiplicou por 3 aqui? Ó, triplicou o seu dinheiro. Então o Iraque vai triplicar a sua produção de petróleo. Olha como isso é importante, quanto isso é um valor assim considerável. Vamos pegar o primeiro exemplo da tabelinha aí, ó, Arábia Saudita, tá? O que tem na Arábia Saudita aí? 12,30 foi para 13,20. Olha o que aconteceu de 12,30 para 13,20. Você fala assim, poxa, eu tenho R$12,30. O outro fala, eu tenho 13,20. Aumentou tanto assim? Foi um aumento considerável? A gente duplicou o dinheiro? A gente triplicou? Não. A porcentagem aqui é pequenininha. Tá? Muito pouca diferença. Não aconteceu praticamente nada com o dinheiro. Ele praticamente não cresceu. Cresceu muito pouquinho. Então, esse tipo de crescimento, apesar dos valores serem maiores, observe que lá o inicial foi de 2,50 e o inicial aqui foi de 12,30. Muito diferença, eu entendo isso. Só que a porcentagem de crescimento, isso é o que a gente tem que avaliar, ok? Vamos verificar quais desses países aí teve um crescimento assim considerável do primeiro valor em relação ao segundo, beleza? Para adiantar, como a gente está fazendo um concurso, como a gente está fazendo o Enem, eu não vou olhar linha por linha. O que eu vou fazer? Eu vou verificar quais lá tem nas respostas. Observa que tem da letra A até a letra D, tem apenas 4. A gente já fez Arábia Saudita, sobraram 3. Estados Unidos, Brasil e Canadá. Então eu só vou fazer esse, porque a resposta tem que ser um deles, correto? Então vamos começar com os Estados Unidos. De 8,10 para 11,60. Esse aqui é os Estados Unidos, tá? Depois disso vem o Brasil. O que aconteceu com o Brasil? Depois a gente faz a análise, vamos só copiar os valores. De R$2 foi para 4,50. E por último, Canadá. O que aconteceu com o Canadá? De 3,30 foi para 5,50. Se tratando de porcentagem, gente, quais desses 4, né, porque tem que incluir aqui a Arábia Saudita, que ela também faz parte, quais deles aumentou mais? Os Estados Unidos dobrou o valor? Pelo menos o dobro? Não, não dobrou. Brasil dobrou o valor? Foi mais de 100%? Foi mais de 100%, Brasil. Canadá dobrou o valor? Também não dobrou. Então, de cara, eu já sei que o Brasil é a resposta certa. Sem fazer cálculo, beleza? É aqui que está o segredo da questão. A gente resolve de uma maneira mais rápida, sem fazer cálculo. Ah, professor, mas eu não sei fazer assim, eu não tenho esse pensamento lógico dedutivo e eu quero calcular. Então vamos pegar os valores do seguinte. Eu vou pegar o valor final aqui, ó, dos Estados Unidos, 11,6 na calculadora, e vou dividir pelo valor inicial, 8,1. O que aconteceu com o meu resultado? 1,43, ou seja, crescimento de 43% dos Estados Unidos, tá? 43%. Brasil, pega o valor final, 4,50 e divido por 2. 4,5 dividido por 2. 2,25. Tirando 1, fica 1,25. 125% de crescimento. Observe que o valor mais que dobrou. Canadá, 5,50 dividido por 3,30. 1,66 ou 66,7%. O Canadá cresceu mais que Estados Unidos. E por último, a Arábia Saudita, 13,2 dividido para 12,3, igual a 1,07 ou 0,77% de crescimento. Então nós temos aí as porcentagens. Então observe que o Brasil foi o país que teve uma porcentagem maior. Eu comparo os valores, tá? Independente se eles são grandes e pequenos, eu tenho que comparar do país o primeiro e o último. Aí a gente tem a porcentagem correta. Facinho de fazer, dá para fazer sempre de cabeça nesse esquema aqui, tá? Esse pensamento lógico dedutivo, é óbvio que você tem que usar isso nos concursos, tá joia? Vamos para a próxima? Resposta certa é a letra B, Brasil. Questão número 3, da página 72. Questão número 3, deixa eu ler. Os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já incluem um acréscimo de 10%. Já estou colocando isso aqui, ó. Acréscimo, aumento, 10%.
referente a um total de impostos. Na conta, o valor a ser pago contém acréscimo de 10% relativo a serviço de gorjeta. Então, tem mais 10% da gorjeta. Acréscimo também. Se o valor da conta P reais, então quando a pessoa pagar, lá no final, ela vai pagar P reais, o valor da conta. O cliente está desembolsando pelo custo original da refeição em reais, será a quantia de... Gente, como é que eu sei porcentagem entre dois valores? Como que eu descubro a relação aí de porcentagem? Lembra que a gente acabou de fazer no exercício anterior o valor final dividido pelo valor inicial? Lembra desse detalhe? Ok? Como eu sei aqui o final do meu cálculo? Eu tenho que pegar o valor da minha conta, ó, o valor, isso aqui é o valor que ele pagou, tá? Que eu não sei qual é. Esse valor aqui está incluso os dois acréscimos de 10%. Então eu tenho que dividir pelo valor anterior aos acréscimos, que seria o quê, hein? Acréscimo de 10% multiplicado por um acréscimo de 10%. Aqui eu estou calculando os dois acréscimos de 10%. 11 vezes 11, você não estava nem vendo o que eu estou fazendo, né? Eu estava anotando aqui, acréscimo de 10%. O que eu fiz aqui, gente? Acréscimo de 10%, acréscimo de 10%. Eu vou multiplicar esses dois acréscimos. 11 vezes 11, 121. 1,21. Esse é o acréscimo. Como que eu sei a porcentagem entre o valor da conta e o valor, né, com acréscimo? A gente faz uma divisão. Simples assim, ó. Quando você fizer essa divisão aqui, você sabe o valor da conta, tá joia? Quando você fizer essa divisão, seria a resposta correta, nós já temos aí a B. Como eu não tenho o valor da conta, né, eu não tenho valor nenhum, não tem como eu calcular. Então eu sei que essa é a resposta correta. Se você quiser saber exatamente qual a porcentagem, né, entre esses valores, eu quero que você perceba o seguinte, que esse P aqui, ó, corresponde ao seu 100%, ele corresponde a 1. E aqui embaixo seria o valor que deu a conta multiplicado por 121. Quando você fizer o valor 1 dividido para 121, que é o 100% dividido pelo aumento, (0,826 ou 82,6% seria o valor inicial. Ou seja, se o cara tivesse que me dar um desconto, né, para o valor original lá da fatura, ele me daria um desconto aqui, ó, de 17,4% aproximadamente. Seria esse aqui o desconto que o cara teria que me dar para chegar no valor inicial. Esse é o valor que corresponde lá ao total da nota, tá? Então eu multiplicaria P vezes 0,826, seria mais ou menos esse valor aqui. Pensando assim, a letra D seria a mais próxima, mas ela não dá o resultado exato, tá? Então não é a letra D. A correta é a B, é a que dá o resultado exato, perfeito? Show, fluiu, bem tranquilo também essa questão aí, apesar de ter esse pensamento aí abstrato bem legal de se trabalhar, eu gosto muito disso, tá? Olha só, vamos lá, vamos ler a próxima? E última questão, questão número 5. A concentração do álcool na gasolina brasileira, segundo o CNP, Conselho Nacional de Petróleo, é de 25%. Tá, isso é real hoje, tá, gente? É de 25%. Esse valor estava para ser aumentado para 50%. Em parte isso é ruim, porque a gasolina pura, ela mantém o carro funcionando de uma maneira muito melhor, tá? Então, assim, em parte isso é ruim. Mas, para o meio ambiente, isso flui muito mais, porque o petróleo é muito mais complexo lá de ser extraído, muito mais caro do que trabalhar com a cana-de-açúcar, que é muito mais fácil de extrair lá o combustível, tá? Então, como o Brasil também, na questão do etanol, é muito melhor, é um dos melhores países do mundo para isso, né? É o primeiro, está em primeiro lugar, flui pra gente nesse sentido aí. Mas, sendo motorista, para cuidar do meu carro, abastecer com combustível gasolina pura seria o ideal, tá? Inclusive aditivada, que é azulzinha bonitinha. Melhora demais o motor do carro, limpa tudo lá por dentro, faz o carro desenvolver muito melhor, apesar de consumir muito mais. 25%. Certo posto de gasolina foi interditado e determinou que a gasolina possuía concentração de 30%. Então, olha só, tinha que ter 25%, agora tem 30%. Havia nesse posto um estoque de 80 mil litros dessa gasolina adulterada. Então, lá dentro do posto, deixa eu trocar aqui para a luz antes que eu me esqueça, lá naquele posto de gasolina tinha um tanque lá com 80 mil litros, sendo que desses 80 mil litros que estão aí, 30% é etanol e 70% gasolina, ok? Lá dentro desse tanque tem 30% etanol, 70% gasolina. Quanto é então? Calculando de cabeça, lembra da maneira que o Abraão calculou lá, que ele simplesmente mexeu com a vírgula e multiplicou? Então, quanto que dá 3 vezes 8? 3 vezes 8, 24. Então,
24 mil litros de álcool. Quantos litros de gasolina? Poxa, de 24 para 80 mil vai dar um determinado litro. Não precisa saber isso, ó. A gente nem precisa calcular isso, tá? Não precisa. O que eu quero que você se lembre? Que aqui tem o álcool. Esse valor aqui tem que corresponder a 25%. No momento ele corresponde a 30%. Esse valor, ele é 25% de quê? Qual é o total para isso aí ser 25%? Faz uma regrinha de 3. Poxa, 24 mil litros, ó, corresponde a 25. E eu quero saber o total. Ele é 25% de quê? Ok? Simples assim. Pode fazer essa regrinha de 3. Eu prefiro pensar como razão e proporção. Olha só. Aqui multiplicou por 4, ó, ok? 25% corresponde à quarta parte. Então aqui também vai multiplicar por 4. Tá? 24 vezes 4 dá 96. 96 mil litros. Esse é o total de combustível que tem que ter dentro do tanque. Observe que dentro do tanque tem 80 mil. Quanto está faltando então? Está faltando 16 mil. Isso aqui tem que ser acrescentado de gasolina. Fluiu? Bem tranquilo de fazer. Observe que eu nem preciso calcular o tanto de gasolina que está lá no início. Ó. Tá facinho de fazer, uma quantia de menos, mas não precisa. Resposta correta, letra A. Ok? Gente, muito tranquilo de fazer. Sei que vocês não tiveram dúvida nessa questão, que essa questão é fácil, tá? Vamos continuar desenvolvendo aqui essas atividades e eu vou passar para vocês pouquinhas atividades dessa vez, tá? Vamos fazer as atividades do Enem, tá? Vai para a página 73. Nós vamos fazer a atividade 1, 2, 3 e 4. 4 atividades. Lembrando que semana que vem vocês estão de recesso, não haverá aula, tá? Então vocês têm aí até a outra semana, na segunda-feira, para me entregar. Na segunda-feira da outra semana, caso o horário não mude, permaneça da mesma maneira, nós teremos aulas às 10 horas da manhã. Então você vai me entregar isso no dia 15, às 10 horas da manhã. Tem que estar lá, tá? No sisteminha, enviado bonitinho lá naquele link do Drive, tá? Tira a fotinha aí e manda para mim, tá? Ó, beijo no coração, tenha uma excelente semana, prometo tentar não incomodar vocês com nada da matéria. Se eu falar com vocês, vai ser alguma coisa que eu acho interessante desse cotidiano que a gente está vivendo aí, tá? Se eu mandar. Vou tentar visitar a minha mãe, apesar de eu estar com medo, porque ela mora em Patinga, lá tá lotado de corona, mas tô precisando lá visitar, ela passou. Deixa eu terminar aqui essa aula, gente, porque eu tô falando demais já. Ó, beijo no coração, excelente semana pra vocês, tchau, tchau, tá? Fui!